Olá! Por um mundo onde todas as expressões humanas sejam tratadas com grande respeito e aprofundadas com empenho para que sejam aprimoradas em vista de uma vida feliz, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A sexualidade é uma das mais belas e sublimes expressões da pessoa humana. Justamente por isso, esse tema precisa sempre ser tratado com jeito, com cuidado, mas também com liberdade e entusiasmo. Afinal, de algum modo, todos nós estamos ligados a alguma experiência sexual. Eu digo todos nós porque os sacerdotes, por exemplo, que são pessoas que fazem voto de castidade, não podem abrir mão de compreender, acolher e vivenciar de forma integrada e saudável a sua própria sexualidade. Para isso, seria preciso ouvir os sacerdotes e aqueles que se preparam para esse ministério. Para isso também seria importante conhecer seus dizeres e, por meio deles, suas vivências de sexualidade. Ao fazer isso, poderemos entender o desenho das representações sociais da sexualidade dessas pessoas. Não é nem tabu e nem polêmico lidar com isso. Isso é necessário e precisamos enfrentar o desafio dessa discussão com estudo sério e com um diálogo adulto. Para falar conosco sobre as representações sociais da sexualidade em seminaristas e padres, convidamos o padre Elismar Alves dos Santos, pós-doutor em Psicologia e Teologia e autor do livro Dizeres e Vivências. Padre Elismar Alves dos Santos é missionário redentorista, pós-doutor e mestre em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense do Vaticano, é pós-doutor e mestre em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás, é doutor em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é doutor em Teologia Moral pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Atualmente, Padre Elismar é professor de Psicologia e Teologia na PUC Goiás. Ele escreveu o livro Dizeres e Vivências, no qual estuda de forma descritiva e interpretativa o fenômeno da sexualidade em seminaristas e padres católicos. Padre Elismar, é um prazer enorme receber você aqui no programa parlatório. E eu começo com uma provocação. Se já é meio complicado falar de sexualidade em geral, o senhor foi tratar de sexualidade dos seminaristas e padres. O senhor não arranjou sarna para coçar, não? Seja bem-vindo. Olá, Padre Rafael. Da minha parte, uma satisfação participar do programa parlatório. E ainda mais ao se tratar de um tema tão delicado e importante, ora para a sociedade, ora para a igreja. De fato, o senhor tem razão, tratar do tema da sexualidade de maneira geral é uma questão muito difícil, porém necessária. E trazer esse tema para reflexão a partir da igreja talvez se torne mais difícil ainda, mas também urgente. Então, me aventurei nesse trabalho, sabendo das dificuldades que o tema, propriamente sexualidade, carrega consigo, ora na sociedade, ora na igreja. Mas em ambos os cenários, vejo que o tema precisa ser enfrentado. Padre Elismar, eu vi a gente que pega o livro nas mãos, eu tenho ele aqui, vou mostrar para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Quando a gente pega o livro nas mãos,
quando a gente folheia o livro, mesmo antes de ter uma compreensão mais completa dele, não é, de fazer uma leitura integral, a gente percebe que o senhor teve que fazer uma pesquisa com padres e seminaristas, para poder escrever o que o senhor escreveu. Eu pergunto, qual foi o nível de dificuldade que o senhor enfrentou nessa pesquisa ao tratar desse tema delicado com padres e seminaristas? Então, no primeiro momento, a minha preocupação foi justamente na hora de realizar a pesquisa empírica. Eu pensei, como é que eu vou chegar até esse ambiente seminarístico e o ambiente sacerdotal? Então, criei uma situação assim de angústia, mas quando eu organizei o instrumento de trabalho, o questionário, com 3 questões fechadas e 6 questões abertas, e aos poucos eu fui convidado para poder trabalhar, refletir em algumas dioceses. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho empírico, o que, aliás, eu sou muito grato a 2 dioceses que me acolheram para realizar esse trabalho, eu vi que seminaristas e padres, eles gostavam de falar sobre o tema. O tema se tornou atraente para eles, né? De tal forma que eu concluí a pesquisa empírica em um período muito rápido, o que, aliás, adiantou a conclusão do trabalho que resultou em uma tese de doutorado em psicologia social. Então, eu criei propriamente um sentimento de preocupação. Mas quando fui para a prática, eu notei que a adesão ao que foi solicitado, eu fiquei muito feliz, porque ali já vi que realmente, quando há oportunidade, seminaristas e padres, ao menos no contexto dessa pesquisa, eles falaram, né? Eles expressaram seus sentimentos. Então, não encontrei propriamente assim nenhuma dificuldade nessa parte empírica do trabalho. No primeiro capítulo do seu livro, o senhor aborda um dos assuntos que a grande mídia gosta muito de visitar e tem servido para a discussão intensa a respeito da responsabilidade da Igreja. E esse assunto é o tema, né? Esse tema que o senhor trata, é o abuso sexual contra menores por parte dos clérigos. Essa temática mostra uma ferida na Igreja, Padre Elismar. Como é que o senhor trata esse assunto? Então, o tema do abuso sexual de menores, o que inclui a pedofilia, realmente, a partir de 2005, esse tema se tornou muito espinhoso para a Igreja, porque a partir de 2005 começaram a aparecer as denúncias de abusos sexuais nos Estados Unidos e a Igreja, a partir da publicação de documentos expressivos sobre o tema da sexualidade, sobre o tema da homossexualidade, sobre o tema, inclusive específico, do abuso sexual de menores, que a Congregação para a Doutrina da Fé publicou em 2011, um documento valioso, o qual utilizei inclusive no meu trabalho. O tema do abuso sexual, ele é um tema delicado, tanto na sociedade como um todo e também na Igreja. Então, eu noto que a Igreja tem se esforçado o máximo possível para poder dialogar com esse tema a partir dos seus membros e, diante de situações realmente com provas à luz do direito canônico e de outras áreas do saber, tem tomado as devidas providências, né? Veja que esse tema no trabalho, ele repercute de maneira muito forte os dizeres dos seminaristas e dos padres ao que se refere ao abuso sexual de menores. Inclusive, eu notei um ponto comum entre as falas de seminaristas e padres ao que se refere propriamente ao abuso sexual e, mais ainda, à temática da pedofilia. Eu notei que seminaristas e padres disseram mais ou menos assim, olha, ao constatar que realmente aconteceu um caso de abuso sexual, que os culpados sejam punidos, ora pela justiça civil, ora pela justiça canônica, isto é, pelo direito canônico, pela lei da Igreja, né? E no que tange propriamente à pedofilia, tanto seminaristas e padres compreenderam e compreendem, né? Acho que no contexto da pesquisa me refiro,
que se trata de uma patologia. Achei curioso o modo como seminaristas e padres, eles observaram e constataram como eles pensam, como eles propriamente assim, até, quem sabe, testemunharam casos de abusos sexuais para poder chegar a essa definição, que pedófilos se tratam de pessoas que têm problemas de psicopatologia. Padre Elismar, muitas vezes, assim no meio do povo, as pessoas pensam que o problema de desvio de conduta sexual de sacerdotes deveria ter sido visto no período em que essas pessoas se formaram. O senhor trata desse assunto nesse seu livro. Como é que a formação dos padres acontece no que se diz respeito à sexualidade? Então, desde 2005, eu propriamente acompanho as publicações da Igreja em relação ao vasto tema da sexualidade. Eu noto que, a partir de 2005, há uma insistência maior ao que se refere à formação humana dos seminaristas e dos religiosos, em vista da ordenação sacerdotal e da consagração, através dos votos, àqueles que destinam a vida religiosa. De fato, seminaristas e padres, aí no cenário da minha pesquisa, eles reclamaram que pouco receberam durante o período da formação, propriamente em relação ao tema da sexualidade. Então, o livro leva a compreender da seguinte forma: é preciso investir pesadamente na formação humana e em um programa de formação, no atual contexto em que vivemos, no século XXI, que não coloque esse tema como um tema importante, acho que tem algo errado. Vejo que congregações e dioceses têm se esforçado muito para poder mudar a formação dos seminaristas e dos padres, e essa mudança contempla, em muitos contextos, o tema da sexualidade. Mas vejo ainda que se trata de um tema que ele é engavetado. Não pode ser assim. A pesquisa mostra que seminaristas e padres, eles reclamaram que não receberam nenhum tipo de orientação no que se refere ao tema da sexualidade. Então, eu penso que o programa de formação precisa investir pesadamente na formação humana. Aliás, eu li um artigo, o qual citei nesse meu trabalho, agora do cardeal me fugiu o nome agora propriamente, do cardeal da Amazonas, foi nomeado agora, Leonardo Steiner. Isso, Dom Leonardo Steiner, que ele publicou um artigo na REB muito interessante após a publicação do documento da CNBB de 2010 sobre a formação nos seminários. E lá ele diz assim: se as congregações e as dioceses não investirem pesadamente na formação dos religiosos e dos sacerdotes, pouco pode se fazer no que se refere ao difícil tema da sexualidade. Então, eu concordo com essa reflexão do Dom Leonardo. Esse artigo considerei fundamental para me orientar no meu trabalho. Então, vejo que a formação precisa, sim, investir pesadamente no tema da formação humana e especificamente na questão da sexualidade. Padre Elismar, vou pedir um tempinho da sua paciência, porque precisamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa sobre o novo livro do Padre Elismar Alves dos Santos. Até já. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples, o seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto. Ele pegou a enxada e, quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa.
Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma mãezinha do céu. Aí o Constantino e Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre o conteúdo do novo livro do missionário redentorista, pós-doutor em Psicologia e Teologia, Padre Elismar Alves dos Santos. O título do livro é Dizeres e Vivências, Representações Sociais da Sexualidade em Seminaristas e Padres. Padre Elismar, no último bloco, o senhor, antes do intervalo, o senhor falava do quanto era importante investir pesadamente na formação sobre essa temática para os seminaristas e, consequentemente, os padres. A gente sabe que essa também é uma realidade das nossas famílias, não é? A questão da sexualidade como um ponto forte da formação também precisa atingir as escolas, atingir, não é, a formação que os pais dão em casa, para ajudar todo mundo a encontrar um modo mais integrado e mais saudável para viver a sexualidade. O senhor usa muito uma expressão inspiradora no seu livro, no qual o senhor mostra que os padres amam como celibatários. Essa é a expressão que eu acho inspiradora. Amam como celibatários. Numa cultura tão erotizada como essa dos nossos tempos, o senhor não acha que esse amor fica muito mais difícil? Veja, o livro, ele traz os dizeres literais ditos por seminaristas e padres. Eu ficaria muito feliz se o leitor, ao se deparar com o livro, recorresse somente aos dizeres, que ali já tem um ensinamento muito grande, profundo, como esse que o Padre Rafael apresentou. O tema do amor, ele aparece no livro, porque tanto seminaristas e padres, eles disseram que nas relações, nos trabalhos, todos estão sujeitos à vivência do amor. E, no entanto, eles já têm consigo também o primeiro amor, que é a vocação. Mas isso não quer dizer que não venham a passar pela realidade de experimentar, nem que seja afetivamente, o que significa amar outra pessoa. E numa sociedade que nós vivemos atualmente, ela é totalmente erótica, é uma sociedade em que nos deparamos com os corpos performáticos, em que os corpos falam por si. Então, realmente, essa questão do tema do amor, nesse contexto tão erotizado em que nós nos encontramos, requer uma reflexão muito profunda. Mas, não obstante a toda essa questão do erotismo que vivenciamos, ora pelos meios de comunicação, enfim, pelos jornais, revistas, não tem como fugir dessa realidade, mas também não tem como fugir da realidade do amor, o qual todos nós estamos sujeitos. A homossexualidade é um tema complexo. E eu pesquisei em vários documentos da Igreja como é que esse tema ele aparece, os dizeres lá do passado e como os documentos eles
nos mostram, por assim dizer, uma evolução no modo como a Igreja vai compreendendo essa temática e como ela vai agregando, sobretudo a partir das ciências humanas, das ciências biológicas, das ciências sociais, juntamente com a teologia moral, como é que essa temática ela vai sendo observada e compreendida de maneira até, por assim dizer, mais humana por parte da Igreja. Basta ver o catecismo, os números dedicados ao tema da homossexualidade apresenta justamente essa visão a partir, por exemplo, da psicologia atrelada, lógico, à Sagrada Escritura e à própria doutrina da Igreja. Então, esse tema também ele foi muito debatido nessa pesquisa, está aí no livro, porque o tema da homossexualidade aparece nos dizeres dos seminaristas e dos padres. Quando eu fui colocar no papel esses dizeres, eu utilizei antes na parte teórica, um documento da Congregação para a Educação Católica, publicado em 2005, que é sobre o tema da homossexualidade nos seminários. Eu considero esse documento muito atual, precisa ser lido, precisa ser debatido. Esse documento precisa ser estudado por todos nós, por formadores, por provinciais, por bispos, reitores de seminários, porque mostra a visão da Igreja ao redor do tema da homossexualidade propriamente da formação. Então, eu acho que esses dois temas, eles apareceram com muita força como duas representações sociais da sexualidade, porque são dois temas que fazem parte da vivência humana. E seminaristas e padres são seres humanos, então eles contribuíram de maneira muito formidável através dos seus dizeres acerca desses dois temas. Ouvir o senhor é muito importante, mas a gente vê que tem uma grande profundidade e aí fica o convite para as pessoas adquirirem o livro para poder compreender com mais profundidade essas recomendações que o senhor faz. Seria muito bom a gente poder ouvi-lo ainda mais. Esse livro é uma publicação da Scala Editora e, portanto, pode tranquilamente ser obtido pelos canais de venda da Scala Editora. A Scala sem o E. Quem quiser procurar na internet é só colocar Scala sem o E, Scala Editora, e vai encontrar a editora que publicou o livro do Padre Elismar. Padre Elismar, então, lamentando que a gente termina, porque a gente queria ouvir muito mais. E nós sempre encerramos nossos programas trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado. Para o senhor, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco. É um trecho da exortação apostólica Amoris Laetitia e que fala de um elemento importante da sexualidade e do seu debate, que é o pudor. Abre aspas. Sem o pudor, podemos reduzir o afeto e a sexualidade a obsessões que nos concentram apenas nos órgãos genitais, em morbosidades que deformam a nossa capacidade de amar e em várias formas de violência sexual que nos levam a ser tratados de forma desumana ou a prejudicar os outros. Fecha aspas. Esse dizer do Papa Francisco, muito atual, e um dizer que nos convida a refletir de maneira assim bem profunda. Realmente a palavra pudor, eu compreendo como um dos significados dessa palavra é uma outra palavra que é retidão, que é preocupação, Aliás, uma segunda palavra. A sexualidade vista sem a luz do pudor, realmente ela cai nessa dimensão obsessiva. E a dimensão obsessiva da sexualidade caminha em direção de uma outra realidade, como o Papa Francisco ensina, que é compreender a sexualidade somente na ótica genital. Essas duas palavras, obsessão e realidade genital, maltratam muito a sexualidade. A sexualidade é dom, é graça. A sexualidade é presente de Deus para todos nós. Então, esse presente precisa ser cuidado. E a retidão e a prudência nos ajudam a olhar para a sexualidade com amor, com ternura.
Então, esse dizer do Papa Francisco realmente é profundo e nos convida a pensar o que nós temos feito com a sexualidade e o que a sexualidade tem feito conosco. Padre Elismar, muito obrigado pela participação no programa. Padre Rafael, agradeço imensamente ao senhor, ao programa Parlatório, à TV Pai Eterno, por essa oportunidade de chegar até as pessoas que nos acompanham e tratando de um assunto tão relevante que é o tema da sexualidade em seminaristas e padres. Então, muito obrigado. Obrigado e um abraço. Agradeço também a você pela audiência durante o programa de hoje. Continue conosco. Um abraço e até a próxima.